Sabe, no esporte de alta performance, a busca por aquela pequena vantagem, aquele milésimo de segundo, é uma coisa constante. É o que move todo mundo. Mas e quando a tecnologia entra em campo e começa literalmente a reescrever as regras do jogo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar em como a inovação está forçando todo mundo a repensar os limites do que é justo. Para começar, se liga nesse número, de 1 a 3%. Agora vamos tentar imaginar o que isso significa. Pensa só, correr uma maratona inteira e só por causa do tênis que está no pé, melhorar o tempo em 1, 2 até 3%. Pode não soar como muita coisa, né? Mas para um atleta de elite, isso é o mundo. É a diferença entre ir para o pódio ou nem ser lembrado. E foi exatamente essa estatística que veio de um monte de análises de performance que acendeu o estopim de um debate global. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente o tamanho do problema. É que a tecnologia sempre esteve ali, ajudando atletas. Isso não é novidade, mas a pergunta é: até que ponto? O que está acontecendo agora é que esses avanços são tão, mas tão significativos, que eles estão desafiando a própria ideia do que é uma competição justa. Isso cria uma tensão gigantesca, sabe? De um lado, progresso, do outro, a equidade. E aí a gente chega na questão central, a grande pergunta que guia toda essa nossa análise. Onde é que a gente desenha a linha? Em que momento um equipamento deixa de ser só uma ferramenta, um auxílio, e vira quase uma droga tecnológica? Uma coisa que melhora o desempenho para além do que o corpo do atleta conseguiria sozinho. É uma linha muito, muito tênue e, claro, super controversa. Bom, vamos começar pelo começo. Pelo caso mais famoso, aquele que jogou luz nesse debate todo, os tais do super tênis. Foi esse equipamento específico que tirou a discussão do campo da teoria e transformou numa crise de verdade, uma crise que precisou de regras novas. E olha, isso não é achismo, não é só uma impressão. É fato comprovado. Estudos sérios confirmam essa melhora de 1 a 3% nos tempos. E as análises de biomecânica vão ainda mais fundo. Elas mostram que as placas de carbono mudam, de verdade, a mecânica da corrida, o jeito como as pernas do atleta funcionam, principalmente quando o cansaço bate. O impacto foi tão gigantesco que não teve jeito. Os órgãos reguladores tiveram que correr atrás, intervir e criar regras praticamente do zero para lidar com isso. Ok, com esse cenário dos tênis bem claro, vamos dar um passo atrás e formalizar o conceito. O termo doping tecnológico é bem mais amplo, vai muito além de um par de calçados. É, na verdade, uma forma de entender toda uma nova era de melhoria de performance no esporte. Então, na prática, o que isso quer dizer? Bom, a definição é bem aberta. É basicamente qualquer tecnologia, não importa se é mecânica, digital ou até biomédica, que dê uma vantagem que a gente possa considerar não natural e que, por causa disso, coloque em dúvida a justiça da competição, a saúde do atleta ou mesmo as regras que já existem. É um conceito bem abrangente. E com essa definição em mente, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo. O leque de exemplos vai muito, mas muito além dos tênis de corrida. A gente vê isso se espalhando por vários esportes, com várias tecnologias diferentes, e é aí que se percebe o tamanho real do desafio. Dá uma olhada nisso. Pensa nas próteses de corrida lá no paraatletismo. A rigidez do material, por exemplo, pode ser uma vantagem decisiva. Ou então os sensores que os atletas usam, os wearables. Eles otimizam o treino a um nível absurdo, né? Mas qual o custo? Uma vigilância constante, 24 horas por dia sobre o atleta. A tecnologia está de fato em todo lugar. E até a inteligência artificial, que a gente vai ver daqui a pouco, tem um papel duplo bem curioso nessa história toda. E é aqui que a conversa ganha uma reviravolta bem interessante. Porque, acredite, a mesma força que está criando o problema, a tecnologia, é também a que está entregando as ferramentas mais poderosas para proteger a integridade do esporte. É um baita paradoxo. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho da vulnerabilidade. Atletas de elite, com muita frequência, usam medicamentos prescritos por médicos. É normal. O problema é que o risco de tomar sem querer uma substância que é proibida é gigante. E os estudos mostram que falta conhecimento sobre isso, não só para os atletas, mas até para os médicos. É exatamente nesse ponto que a tecnologia vira o jogo e se torna uma aliada e tanto. Sistemas de inteligência artificial, por exemplo, conseguem escanear uma receita médica e identificar substâncias proibidas com uma precisão que é absurda. Olha só, o que significa uma sensibilidade de 100%. Significa que, nos testes, o sistema não errou uma vez, não deixou passar nadinha que era proibido.
Pensa na rede de segurança que isso cria para os atletas. É algo poderoso. E aqui está o paradoxo escancarado. De um lado, a gente tem a tecnologia que aumenta a performance e que desafia as regras. E do outro, a gente tem a tecnologia que fiscaliza, que educa e que protege. É inacreditável, né? O mesmo avanço que pode criar uma vantagem injusta também pode ser a chave para garantir um jogo muito mais limpo para todo mundo. Certo. Então, o que tudo isso quer dizer para o futuro do esporte? A análise toda aponta para uma coisa. Não dá mais para olhar para cada tecnologia de forma isolada, como se fosse um caso único. A gente precisa começar a entender o ecossistema, essa rede toda interligada que essas tecnologias criam. E essa ideia de ecossistema não é uma teoria tirada do nada, não. Ela é o resultado de uma análise bem profunda, de uma síntese de 24 estudos diferentes. Estudos que cobrem de tudo um pouco: biomecânica, saúde, ética. Isso dá uma visão muito mais completa e confiável do cenário todo. O que a pesquisa propõe é que a gente pense nisso como um sistema com 4 partes, todas conectadas. Funciona assim. Tudo começa com a inovação mecânica, tipo os tênis. Isso gera uma montanha de dados. Esses dados são capturados pela inteligência digital, pela IA, pelos sensores. Daí, esses dados impactam os sistemas de saúde, por exemplo, com essa questão dos medicamentos. E, no fim da linha, tudo isso junto força quem comanda o esporte a criar regras novas. É uma coisa puxando a outra, um efeito dominó. E todo esse cenário super complexo já tem até nome: Indústria do Esporte 5.0. A ideia é que o esporte entrou numa fase nova, uma fase em que a tecnologia mais avançada do mundo tem que, de alguma forma, conviver com valores humanos. Coisas como o bem-estar, inclusão, justiça. E o doping tecnológico é hoje talvez o principal campo de batalha onde essa briga entre tecnologia e valores humanos está acontecendo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A tecnologia não vai sumir. Muito pelo contrário, ela vai ficar cada vez mais presente, mais integrado no esporte. O verdadeiro desafio não é tentar parar a tecnologia, mas sim guiar essa evolução. A grande pergunta é: como a gente pode inovar de um jeito que o esporte fique melhor, mais seguro, mais inspirador para todo mundo, mas sem perder a alma, sem perder a essência do que faz o esporte ser tão especial, que é, no fim das contas, o esforço humano.